Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por nos assistir. Caim e Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Deus não gostou do que Caim trouxe. Por que Deus simplesmente, então, não pediu para Caim mudar de oferta? É isso que nós vamos entender aqui hoje. E eu quero muito a sua opinião a respeito disso também. Lógico que existem muitas pessoas que pensam de formas diferentes a respeito das ofertas oferecidas por Caim e Abel. E aqui eu quero ter a oportunidade de te passar a minha versão, aquilo que eu entendi da parte de Deus, daquilo que eu estudei, do que eu entendo realmente do que foi a oferta dos dois. Então eu gostaria muito que você deixasse no final o seu comentário a respeito. Esse comentário vai me ajudar a entender mais, vai ajudar muitas outras pessoas também a compreenderem melhor, porque não foi uma oferta simples que os dois fizeram. Tem um sentido, um significado bíblico importantíssimo para nós nos dias de hoje. Então deixe seu comentário, por favor. E se você não for inscrito no canal, faça isso, se inscreva. E além disso, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeos que eu coloco aqui para edificar a sua vida, para glorificar o nome de Deus. E também compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ouvir e entender um pouco mais dos assuntos que nós falamos aqui. Tá bom? Muito bem. Então vamos ler o texto bíblico onde os dois trazem ofertas ao Senhor. Acompanhe comigo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, do versículo 3 ao versículo 7. Muito bem. Caim plantava, ele cuidava das plantações, de cereais, de frutas, tudo que vinha da terra, Caim trabalhava. E Abel cuidava das ovelhas, era pastor de ovelhas. Os dois resolveram trazer ofertas ao Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, algo que é muito importante, nessa época não existia templo, não existia tabernáculo, não existia sacerdote, não existia apóstolo e não existia pastor. E também não existia lei. E mesmo assim, os dois resolveram trazer uma oferta ao Senhor. Então, para aqueles que acham que oferta é algo que Deus não se importa, dá uma olhada nesse texto novamente, porque ninguém obrigou eles a levar nada. Não tem lugar nenhum escrito que existia alguma lei, alguma coisa que Deus mandou que eles entregassem a oferta. E eles espontaneamente foram levar ofertas ao Senhor. E aí começou o problema para Caim. Se nós observarmos os versículos 4, por exemplo, vai falar que atentou Deus para Abel e a sua oferta. E no versículo seguinte vai falar que de Caim ele não atentou, nem para Caim e nem para a sua oferta. E aqui está o grande lance desse texto. Se a gente olhar, Deus olhou para Abel primeiro, antes de ver a sua oferta. Deus olhou primeiro para Caim, antes de ver a sua oferta. Preste atenção no versículo. Vou passar ali mais uma vez para você dar uma olhada. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim,
para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente. O texto então está dizendo que Deus olhou primeiro para Abel, para depois olhar a oferta que Abel trazia. Deus olhou primeiro para Caim, depois olhou para a oferta que Caim trazia. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Vamos dar uma olhada no que eles fizeram. Pelo que o texto nos mostra, porque ele não descreve muito bem a respeito de Caim, por exemplo, se não descreve é porque ele não fez. Porque se tivesse feito, com certeza Moisés, ao escrever, tinha feito a mesma observação que ele fez no texto que ele escreve a respeito de Abel. Abel trouxe as primícias das ovelhas. O que é primícia? Primícia são os primeiros. O que nasceu primeiro de cada ovelha, ele trouxe como oferta ao Senhor. Então ele não trouxe qualquer coisa. A primícia era importante para Deus. Era não, ainda é importante para Deus. A primícia de tudo que nós fazemos hoje. Nós precisamos entender, o princípio que nós precisamos entender aqui, que Deus vem sempre em primeiro. Tudo é Deus em primeiro lugar. Depois as demais coisas serão acrescentadas. Então ele pegou o melhor que nasceu, ele pegou o primeiro que nasceu e disse: esse eu vou ofertar a Deus. Por isso que muitos pastores falam, as primícias dos dízimos. Então, primeiro para Deus. Mas também tem muitas outras primícias nas nossas vidas, principalmente a primícia do tempo. Tem muita gente que não traz a primícia do seu tempo. O seu tempo é gasto com seus prazeres pessoais, com suas ocupações pessoais. E Deus pede a primícia do seu tempo. O seu melhor tempo, ou o seu primeiro tempo, deveria ser para Deus. Exemplo, acordou? A sua primícia do dia é falar com seu Deus. Vai comer? A primícia da sua comida é agradecer a Deus porque Ele te deu essa comida. Vai dormir? A primícia que você vai ter do sono é agradecer a Deus pela oportunidade de deitar numa cama e dormir. A nossa semana começa no domingo. Domingo é a nossa primícia. As pessoas estão confundindo até hoje que ao invés de ir para a igreja, vai curtir o dia de domingo com a família e ficar o tempo todo lá, e ficar 1h30, 2 horas no culto, parece que é um tempo muito desgastante, muito difícil de enfrentar. E olha que o domingo deveria ser, o domingo inteiro, a primícia para o Senhor. Mas a gente não faz isso. A gente tira alguns minutos, algumas horas para ficar na presença do Senhor, mas o resto é para mim e para minha família. Está errado? Não, não está errado. O que está errado é você não tirar a primícia do domingo primeiro para Deus e depois para sua família e depois para você. Nós pensamos muito na gente. Nós queremos o melhor para a gente, mas a gente esquece que o melhor para a gente é Deus. É Deus presente nas nossas vidas. Tá? E tem muitas pessoas como Caim. O que Caim fez? Pelo que a gente entende no texto, ele simplesmente pegou o cereal, os frutos que ele tinha, só juntou, levou para ofertar. Ele não escolheu as primícias dos cereais, as primícias das frutas. Ele não escolheu o melhor das frutas, o melhor dos cereais. Ele só recolheu e levou. Ele não deu o seu melhor para Deus. O problema aqui não está na oferta, está na pessoa. Então lembra que no versículo fala que Deus se atentou para Abel, para depois se atentar para a oferta. Deus se atentou para Caim e depois para a sua oferta. Por isso ele rejeitou Caim. Por quê? Porque aquilo que está no seu coração é o que manda. É o que vai ser julgado por Deus, é o que está no seu coração. Caim trouxe
como se fosse uma obrigação. Abel trouxe com um prazer enorme, porque ele sabia que o que ele tinha foi dado por Deus. Então o melhor que ele está fazendo é devolver um pouco para Deus daquilo que ele recebeu das mãos de Deus. Caim não entendia assim. Então o problema de Caim foi o seu coração. Então quando eu oferto ao Senhor, Deus não vai olhar a minha oferta, Deus vai olhar primeiro o meu coração. E aí não adianta se eu vou dar 10 reais, ou vou dar R$1.000, ou 5.000 reais, ou 10.000 reais. Importa o que está no meu coração. Valor para Deus não é importante. Valor vai entrar naquilo que Paulo nos conta a respeito da semeadura. Aquele que semear pouco, vai colher pouco. Aquele que semear muito, vai colher muito. Mas Deus olha o coração, a intenção do coração. Isso faz diferença para o Senhor. Lembra quando Jesus estava no templo e chegou uma viúva e ofertou 2 moedinhas? Vamos ver essa passagem? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Lucas 21, de 1 a 3. Então a viúva trouxe o que ela tinha de melhor, ou talvez até tudo o que ela tinha, ela entregou ao Senhor. E Jesus sabia disso porque o que Deus vê é o coração. Então a sua oferta, Deus vai olhar primeiro para o seu coração. Então, como o coração de Caim era ruim, e nós vamos ver vários textos a respeito disso, quer dar uma olhada nisso primeiro? Vamos lá. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Aqui está dizendo que as obras de Caim eram ruins, eram más. Então já começava a intenção no coração. E ele trouxe de qualquer jeito. Ele fez as coisas pela metade. Ele fez do jeito que ele achava que tinha que ser feito. E aqui tem um outro grande problema para os nossos dias. Tem pessoas fazendo de qualquer jeito para Deus, achando que Deus é obrigado a aceitar aquilo que ele faz. E Deus não aceita nada pela metade. E tem gente querendo servir a Deus pelas metades. Então é o seu coração inteiro para o Senhor. É a sua vida inteira para o Senhor. Pela metade, Deus não vai te aceitar. Deus não vai aceitar a sua oferta, Deus não vai aceitar o seu dízimo, não porque eles são pequenos ou porque são grandes demais. Deus não vai aceitar porque é você, com as intenções ruins no seu coração, que está oferecendo. E tem muita gente hoje arrumando argumentos, arrumando desculpas para não ofertar, para não dizimar na casa do Senhor, e estão matando o seu Abel quando não fazem isso. Porque as intenções do coração é que são más. Tem muita gente falando, é do pastor, nós estamos enriquecendo o pastor, não sei o quê. Tem muita gente dizendo coisas que é no coração dele, a maldade que está no coração dele. Porque Deus está vendo o que cada pastor está fazendo com o que ganha, o que cada igreja, cada ministério está fazendo com o que ganha. E a Bíblia nos garante que se existe alguma vingança, essa pertence a Deus e não a mim e a você. A mim é um coração rendido ao Senhor. A mim é fazer a sua vontade. A mim é mostrar para Ele que vale a pena Ele investir em mim. E Ele investiu o que há de mais precioso no mundo, que foi o seu Filho, Jesus. Então Caim trouxe aquilo que ele achava que era melhor. Mas tem pessoas aqui que dizem que Caim errou porque Deus só aceitava sacrifícios de animais por causa do sangue. Gente, vamos prestar atenção no que a Bíblia diz. Olha só,
Nessa época, então, como eu disse, não existia lei, não existia Moisés, não existia nada disso. E eles levaram ofertas. Mas alguns anos depois, nós vamos ver que Moisés recebeu de Deus a orientação para que o povo pudesse fazer sacrifícios no altar, no tabernáculo que foi criado para isso. Existiam vários tipos de sacrifícios, existiam vários tipos de ofertas que eram entregues. As primícias, o holocausto, a oferta de sacrifícios, eram várias. A oferta de holocausto, por exemplo, era uma oferta muito especial. Era uma oferta para redenção. Esse tinha que ser um animal macho, sem defeito. Tinha que passar pelas mãos do sacerdote, para o sacerdote afirmar que aquele animal era realmente sem defeito e que era macho. Depois o sacerdote iria lavar os pés do animal para depois sacrificá-lo no altar do holocausto. Isso representa Jesus. Jesus sem defeito, que foi holocausto por mim e por você. E também tem a oferta dos primeiros frutos, que é chamado na Bíblia de oferta dos manjares. Então existe oferta dos manjares, oferta dos frutos, dos cereais. Foi o que Caim trouxe para o Senhor, ou deveria ter trazido dessa forma. E por último, a oferta do sacrifício, que essa oferta era pelo pecado. Então são vários tipos de ofertas ao Senhor que eram colocadas para o povo judeu. Mas tudo bem, não era isso na época de Caim e Abel. Mas a Bíblia inteira, tudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é só para falar de uma coisa, é só para falar de Jesus. E todos os sacrifícios e todas as ofertas que foram colocadas pelo sacerdote, que eram feitas pelos sacerdotes, na orientação de Moisés, era apontando também para Jesus. Nós não vamos ter tempo aqui de falar sobre essas ofertas, sobre o tabernáculo, sobre como era dentro do tabernáculo, os objetos, porque tudo aponta para Jesus. Não foi diferente com Caim e Abel. Se nós olharmos novamente para o texto lá atrás, antes de Caim e Abel, quando os seus pais pecaram, nós vamos ver Deus falando o seguinte, que ele vai morder o calcanhar e esse vai pisar a sua cabeça. Então Deus já estava falando da morte e da ressurreição de Jesus ali. Quando Caim e Abel existiram, nasceram, Caim nasceu para trazer ofertas de manjares. E Abel para trazer oferta de sacrifício. Então está aqui uma prova de que Deus aceitaria sim a oferta de Caim, desde que fosse feito da forma correta, não com más intenções, não com coração ruim, mas com um coração grato, coração feliz, um coração totalmente entregue para o Senhor. Então o erro não foi o valor, não foi o que foi entregue, foi a forma que foi feito isso. E por que Deus, então, por não gostar daquilo que Caim fez, pediu para ele trazer outra oferta? Sabe por quê? Porque se Deus olha para Caim primeiro e depois para a oferta dele, Caim poderia trazer várias ofertas, maiores, menores, diferentes, não importa o que ele traria. Sempre Deus iria rejeitar. Por quê? Porque o problema não estava na oferta, estava em Caim. Tanto que Deus chama a atenção dele, Caim, se você fizer bem, é lógico que você vai ser aceito. Deus não está falando da oferta, está falando dele. Está falando do coração dele. Então, se você e eu fizermos certos, Deus vai atentar para nós. Deus vai se agradar da nossa oferta. Então, é interessante você parar agora para olhar. Quando você oferta na casa do Senhor, você faz isso com prazer, com alegria, sabendo que o que você está fazendo vai agradar o coração de Deus, você faz isso por religiosidade ou por obrigação? Se for, ótimo, está entrando dinheiro para a igreja realmente precisa para pagar suas contas, que a igreja vai ser abençoada. Mas você não.
E por que não fazer as duas coisas? Abençoar a igreja e se você ser uma bênção. E como é que eu faço isso? Amados, quem oferta é quem é grato. Se eu oferto 100, a minha fé vai dizer para mim que aquele 100 Deus vai multiplicar. Se eu oferto 1000, a minha fé vai falar para mim que aquilo vai se multiplicar. A lei da semeadura. Se eu posso dar esses valores. Mas se eu posso dar só 5 reais, 10 reais, Deus também sabe disso. O que importa é que eu sei que eu estou contribuindo com a obra do Senhor. E que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque aquele dinheiro é usado para o templo, é usado para fazer as coisas acontecerem dentro da igreja, dentro do ministério. Então, se eu participo disso, não importa se é um pouquinho ou se é um pocão. O que importa é que eu estou participando. O que importa é que Deus sabe das minhas limitações. Ah, mas tem pessoas que ganham muito dinheiro e dá pouco na igreja. Tem. Mas quem é que sabe os gastos deles qual é? Às vezes ele tem gastos assim importantes demais com saúde, com algumas outras coisas, e ele não pode dar mais do que aquilo. Isso também tem que ser entendido. E não sou eu que tenho que entender, Deus entende isso. Lógico que era bom que eu entendesse também para parar de julgar meu irmão. Mas Deus entende isso. Deus não quer que você pegue 10 mil e traga 10 mil. Não é assim. As igrejas que ensinam isso estão te ensinando errado. Deus quer que você dê o seu melhor. Deus quer que você dê um sacrifício, sim. Tem que ser um sacrifício. Se você vai dar 10 reais, se você pode dar 20, por que não dar 20? E o interessante é que na hora da oferta, o Espírito Santo sempre fala ao seu coração. Que oferta você vai trazer? E se ele não fala, é porque o Espírito Santo não está apagado dentro de você. E não importa se você dá 10 ou se dá 1 milhão. A Bíblia nos fala, não apagueis o Espírito Santo. E como é que eu apago? Com os meus pecados, com a minha maldade, assim como a de Caim, colocando outras coisas como prioridade. E eu vou apagando aos poucos o Espírito Santo na minha vida. Quando eu não tenho devocional, quando eu não sou um homem de oração, quando eu vou à igreja quase não presto atenção em nada de que estou ouvindo, eu vou apagando o Espírito Santo. Na hora da adoração, eu só canto, abrindo a boca, mas o meu coração não está adorando. Também a adoração também é uma oferta. Você está ofertando o seu coração. E se Deus não aceita a sua adoração, é porque no seu coração não tem louvor. Você pode até estar cantando, pode até estar falando aquelas palavras bonitas lá de adoração. Mas não importa se elas não vierem do coração, vai ser só abrir a boca. Era melhor bocejar do que cantar aquilo que você não tem interesse de cantar ou de viver. Então aqui, Deus não pediu outra oferta para Caim, porque todas as ofertas que ele fosse trazer, ele seria o mesmo Caim. E Deus queria que Caim mudasse o seu coração e não a sua oferta. Mas se ele mudasse o coração, talvez ele mudaria inclusive a oferta. Ele traria o melhor do que ele tivesse para Deus. Porque um coração rendido, um coração feliz, ele faz de tudo para outra pessoa. E para Deus então não faríamos? Lógico que faríamos. É lógico que faríamos. Então, amados, aprendamos esse princípio. Tudo é para Deus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida. A minha oferta é para o Senhor. A minha vida é para o Senhor. O meu tempo é para o Senhor. O meu trabalho é para o Senhor. O meu dinheiro é para o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que faça você refletir um pouco mais a respeito daquilo que você está fazendo na casa do Senhor para o Senhor. Porque o que Deus mais quer é um coração rendido a Ele. Porque Deus trabalha nesse coração, Deus trabalha nessa vida. Deus tem prazer em habitar num coração assim.
Mas um coração de maldade, um coração fechado, um coração de pedra, que resiste à presença do Senhor, isso traz tristeza ao coração de Deus. Por que que traz? Porque Ele vai olhar para mim, para você, se nós sentimos assim, se nós somos assim, e olhar, meu filho morreu por esse homem, meu filho morreu por essa mulher. E olha o coração dele, olha o coração dela. Como é que Deus está olhando para você agora? Pense sobre isso. E quando ofertar, oferte o seu melhor. E o seu melhor está no seu coração, não na sua carteira. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e que Deus te abençoe.